que glorioso. Só em nós saber que nós temos esse Deus. Só em nós saber que é Ele que fez tantas coisas. Talvez enquanto estava rolando esse louvor, você estava lembrando quantas coisas o Senhor fez por ti. É por isso a nossa alegria, sabe, queridos? É por isso o nosso louvor. É por isso a nossa gratidão. Haveria outro Deus como nosso Deus? Haveria alguém que pudesse ter feito o que fez por mim e por você, que você pudesse estar aqui hoje? Não, não há outro Deus. A palavra do Senhor, ela é digna de toda a nossa confiança. Os seus mandamentos são verdadeiros, são eternos. É por isso que nós podemos nessa noite se alegrar, declarar que Ele é o nosso Deus. Santo é o nome dEle. Santo é o nome dEle. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué. Vou tocar num assunto que faz tanto tempo que eu toquei nele. Deus tem me chamado a atenção para falar novamente sobre esse assunto. Josué capítulo 3. Eu sou encantado pelas Escrituras e nesses últimos tempos eu tenho meditado no Antigo Testamento. Eu tenho sido muito abençoado. Eu tenho sido muito renovado. Tenho sido muito motivado a cada dia ter mais confiança no Deus de Israel, nosso Deus. Ele que abre um caminho no deserto para nós. Talvez você chegou aqui nessa noite e o teu deserto é grande. As tuas lutas estão tão difíceis. E você olha e às vezes não vê nem saída. Pois Ele é a saída. Jesus diz: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, achará pastagem. Josué capítulo 3, eu vou ler desde o versículo 1, vou estar usando a Nova Almeida atualizada, e se você não tem a Nova Almeida, acompanhe por aqui, vai estar sendo projetado. Mas antes eu queria agradecer as orações. Eu passei os dias difíceis, tive problema de saúde, mas estou muito grato a Deus, porque é tão bom a gente ter saúde. O Deus que nos escolheu, Ele diz que Ele nos sara. Então nós temos que confiar nele. E eu estou muito grato por o que Ele fez e também pelas orações de vocês. Que Deus abençoe. Josué capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem o Jordão. Antes que passassem, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes e levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. E Josué disse ao povo: santifiquem-se
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com vocês. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes, que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. E Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta, aleluia, expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Aleluia. Eu fico impressionado com o que Deus nos fala e como Deus espera que nós haja. E que me chama a atenção que quando Deus, ali no capítulo 1 do livro de Josué, quando Moisés é morto e Deus chama Josué e passa a missão para Josué, Deus faz um chamado e Josué começa a pôr em prática, começa a obedecer. E aqui, no capítulo 3, a Bíblia diz que Josué, já depois de ter dado toda uma instrução, ter visto e ouvido o que Deus tinha dito a ele, ele começa a criar uma estratégia para entrar na terra prometida, na terra da promessa. E a primeira coisa que Josué faz é dar uma grande olhada naquela área. E no capítulo 2 a gente vê que ele envia os 2 espias a visitarem a terra, entraram em Jericó, para observar e criar uma estratégia de como eles iam entrar. E quando vêm os espias, a primeira atitude de Josué é convidar o povo para descer o Jordão. Eles estavam onde? Em Sitim. Sitim era uma planície, é uma planície. E nessa planície eles estavam acampados. Depois de toda a peregrinação de Israel, eles vieram e se colocaram em Sitim. Sitim era um lugar bonito, era um lugar rico, era um lugar que tinha muitos recursos, era uma planície cheia de árvores, cheia de poços, tinha betume, tinha muita segurança. Mas em Sitim, o povo se prostituiu e se encontrou e se envolveu com outros deuses. Ali era a terra dos cananeus. E nessa terra tinha um Deus que eles tinham lá, que era o Deus de Baal Peor, que era chamado Senhor Peor. E o povo de Israel se envolveu com esses deuses. E aquilo foi mal. A ira do Senhor se acendeu contra Israel por causa do pecado. E eles estavam ali em Sitim. Foi aonde houve uma apostasia da igreja. Foi aonde a igreja, por causa do pecado, ela caiu
numa apostasia, num desânimo, e se sentiam confortáveis de viver naquele lugar. E é muito fácil, às vezes, queridos, por causa do conforto, das coisas, de tudo que nós temos, nós esquecer de Deus. E isso é muito interessante porque Josué, ele se levanta de manhã, de madrugada, e ele desce o Jordão, e eles jejuam ali 3 dias e 3 noites, naquele lugar. Imagine que sair de onde eles estavam, de Sitim, do conforto, sair do espaço onde eles já tinham se ambientado, e até se ambientado com o pecado, e começar uma nova história. Era muito difícil para Israel. Era muito difícil alguém se levantar naquela época. E Josué se levanta e convida o povo a se santificarem. E ele faz a primeira coisa, um jejum. E naquele jejum de 3 dias e 3 noites, ele se levanta, diz que Josué diz ao povo, né? No versículo 5, Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Sabe, queridos, eu queria tocar nesse assunto hoje, porque nesse último acampamento de Israel, o estágio deles era um estágio de apostasia, era um estágio de pecado, e um estágio onde a ira de Deus tinha se acendido contra o povo de Israel, a ponto de Deus querer destruir Israel. Mas um homem se levanta e entende por o que nós somos chamados. E o chamado de Deus para nós é para ser santo. Amém? Nós fomos chamados para ser santos. Israel tinha se acostumado com servir a Deus de qualquer forma. Sabe? E Deus, Ele não quer nós envolvidos no serviço dEle de qualquer forma. E Deus, Ele espera que eu e você, antes de nós ser ativo, ser envolvido no ministério, fazer parte da obra dEle, Ele espera antes de tudo que nós seja santo. E nós temos invertido esse lugar. Porque quando nós achamos que o chamado de Deus para a nossa vocação, ou para a nossa convocação de servir, Ele toma todo o espaço de nós está invertido. E nós estamos agindo de uma forma totalmente inversa do que o Senhor nos chamou para fazer. E por isso, Israel ficou 40 anos rodeando a terra. E quando eles chegam em Sitim, eles chegaram num estágio de desânimo, no estágio de paralisia, no estágio de apostasia, de tristeza, porque o pecado faz isso na vida das pessoas. E eles precisavam passar de estágio. E o Jordão, ele significa mudar de nível. Passar o Jordão significava para Israel passar de nível, mudar de nível, mudar de vida, começar a viver uma vida nova. E é isso que Deus espera que eu seja. Em vez de querer
meramente viver servindo de qualquer maneira, Ele espera que eu mude e passa primeiro a ser santo. E o nome da mensagem que eu quero falar é o chamado para sermos santos. Nós precisamos, sabe, queridos? Porque sem a santidade, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Hebreus fala isso, 12, 14. Mas a santidade, ela é um processo. E o estágio de Israel que tinha chegado até Sitim era um estágio triste. Era um estágio desanimador. Era um estágio de apostasia. E hoje a gente vê muito isso. A igreja vivendo o estágio de apostasia. Vivendo ativamente na igreja, ajudando nos ministérios, ajudando no louvor, ajudando na diaconia, ajudando nos casais, ajudando nos ministérios, ajudando nas crianças. E isso é muito bom. Mas quando isso tira o nosso lugar de ser, isso está atrapalhando a nossa vida. Porque nós precisamos de ser santo. Nós não fomos chamados para servir de qualquer maneira. O sacerdote, ele tem uma responsabilidade muito grande. E é interessante que quando a Bíblia chama nós para esse serviço de ser santo, sacerdotes santos, muitas vezes nós achamos que isso é impossível, ser santo. Mas a santidade, terça-feira, na nossa escola de líderes, nós estávamos falando do evangelismo, na parte 2, e muitos aqui que estão aqui, estavam aqui na terça-feira, e o Du tocou num livro que inclusive eu estou lendo, que é o livro do pastor Luciano Subirá, que fala que o impacto que produz a santidade na vida das pessoas, sabe? E esse impacto é que a igreja precisa produzir na sociedade de hoje. Aonde nós vivemos, aonde nós nos relacionamos, quando nós entendemos isso, que nós somos chamados ao servir, mas o problema é que o nosso chamado secundário, às vezes, ele nos encobre. E nós ficamos com muitos compromissos, com muitos afazeres, nos envolvemos com muitas coisas no dia a dia. E esquecemos do principal, que é o primeiro, que é ser santo. E Levíticos 20, versículo 7, eu vou pedir que projete aqui para nós na NAA. Versículo 7. Levítico 20 e versículo 7. Que diz assim, ó. Portanto, depois de muitas coisas que o Senhor estava falando para Israel, Ele diz: santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É isso que diz? Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá certo. Então veja que a primeira coisa que Deus chama nós é para nos santificar. Ele estava dando uma ordem. E 1 Pedro capítulo 1, também vai falar, a partir do versículo, eu creio que até do 13, mas eu vou ler do 15 e 16. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. Vai falar também.
Volta no 14, eu quero ver o que diz. E o 13? Vamos ler daqui. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Por isso, preparando o seu entendimento. Olha só. Porque a santidade, ela é um processo. Ela é uma caminhada. Ele diz, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Olha só, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então Israel vinha vivendo uma vida desconectada da realidade. Estava vivendo uma vida de apostasia, de pecado. Tinha se envolvido com problemas muito graves e Deus tinha acendido a ira contra o povo dele. Mas o que nós temos dado muito pouca atenção para esse assunto, sabe? E por isso eu quis tocar novamente, que a questão primeira, que é a de ser santo, para servir no reino de Deus e na sua obra, temos que ser sacerdote santo. E 1 Pedro 2:9, daí projeta aí para nós, vai falar o que nós precisamos. Ele diz, vocês, porém, ele diz, vocês, nós, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que tremendo o que nós precisamos ser, sacerdotes santos. E quando o sacerdote entende isso, e ele começa a viver esse nível de santificação, porque ele é um processo, né? Por isso que Hebreus, projeta ali para mim Hebreus 12, 14, 15. Ele diz, procure viver em paz com todos e busquem a santificação. Por quê? Porque é nós que temos que fazer isso, né? Essa é a minha parte, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. E o 15. E cuide para ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso é fácil. Israel, por causa da adoração a Baal, se prostituíram na sexualidade, e isso contaminou todo o acampamento de Israel. E se a gente for ver a como deveria ser o acampamento de Israel, e eu estava estudando e até falando para a Maria, mas que legal quando a gente pesquisa algumas coisas no nosso devocional essa semana, é que legal quando a gente começa a pesquisar algumas coisas, e a gente começa a ver por que está ali aquilo na Bíblia, e como isso tem sentido. E às vezes a gente não para ver isso, e não procura, como disse aqui o escritor de Hebreus, que é para nós procurar a santificação. Nós precisamos ser diligentes com a santificação. E talvez esse assunto, ele seja um assunto muito pouco falado entre nós. Mas, se a igreja entender isso vira uma chave tão grande, porque por que Deus falou para Josué, né, para ele começar a descer ao Jordão, para ele começar a fazer as coisas certas, e depois quando
Josué desce com todo Israel ao Jordão e tira aquele tempo de jejum, de oração, de consagração, de santificação. O Senhor diz para ele no versículo 7, do capítulo 3 de Josué, disse: então o Senhor disse a Josué, olha só, quando eu e você entendemos isso e começamos a viver isso, o Senhor vira para você e diz o seu nome. Mas aqui ele disse a Josué, mas poderia ser o teu nome aqui no lugar. Ele diz: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de Israel. Olha só. Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam, ele diz, que como estive com Moisés, assim eu estarei com você. Portanto, ele dá mais uma ordem. E aqui me chamou mais atenção ainda, porque ele diz, no versículo, vou ler ainda na sequência aqui, diz: portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes. Veja bem, quem são os sacerdotes? Nós somos os sacerdotes, né? Que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá. Olha só o que ele diz: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. E Josué ainda continuou, versículo 10. Nisso ele diz: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta, olha só, que sem falta expulsará de diante de vocês. E ele começa por quem? Por os cananeus. Quem que eram os cananeus? Era o pessoal, o povo da terra de Sitim. Era o povo que tinha enganado Israel, que tinha feito Israel se prostituir, que tinha levado a ira de Deus se acender contra aquele povo, contra Israel, por causa da forma que eles estavam desrespeitando a lei de Deus. Mas quando o povo voltou para Deus, se santificou para Deus, começou a obedecer, começou a praticar as palavras de Deus, Josué diz que Deus chamou eles para ali, e a primeira coisa que Deus queria expulsar de diante deles era aquele povo que tinha contaminado eles, porque Deus quer nós longe do pecado, Deus quer nós santificado, Deus quer que os seus filhos sejam santos, porque Ele, o Senhor, é santo. Nenhum pai quer ter um filho que vive de qualquer jeito, certo? Ninguém. Qual pai, qual mãe que quer ter um filho prostituto, imoral, idólatra? Não tem. Os filhos de Deus precisam ser santos. E veja que o Senhor, Ele quer fazer isso na tua vida, amém? Ele quer fazer isso com você, Ele quer expulsar esse inimigo, esse cananeu, esse jebuseu, esse ferizeu, né? Esse gigarzeu, sabe, esses heteus. Ele quer expulsar todos eles de diante de nós. Esses são os nossos inimigos, e eles nos impedem de nós viver uma vida abençoada. Eles são os nossos adversários. Mas o problema, queridos, é que nós precisamos fazer a nossa parte, sabe? Esse é o trabalho, porque uma das coisas que a santidade é um estado, sabe? Eu preciso viver nesse estado.
o estado da santidade. Eu preciso me santificar. Sabe? Eu preciso decidir. É uma decisão. Ontem o John sapecou nós aqui. Porque decisões se tomam. E quem que toma a decisão? Euzinho. Sou eu que tenho que tomar a decisão. Como falou ontem o John no casamento, se eu quero viver um casamento abençoado, eu tenho que tomar decisões. E uma das coisas que a santidade vai fazer em nós, nesse estágio da nossa vida, é mudar. E vai começar a mudar coisas em nós. E eu enumerei algumas aqui, que eu achei muito importante que em sexta-feira, quem veio no culto aqui, ouviu a minha esposa testemunhar do que Deus fez na nossa caminhada, no nosso casamento. Eu estava ali atrás, eu tinha os irmãos que queriam até me bater, sabe? Por causa que eu fui um cara muito ferrengue para minha esposa. Inútil era até encontrar o Senhor. E quando eu encontrei o Senhor, a minha esposa estava aqui falando, eu comecei a pensar, glória a Deus que um dia o Senhor nos encontrou. Sabe? Glória a Deus, né, Ebner, que um dia o Senhor nos encontrou. Né, Evandro? Né? Graças a Deus que um dia o Senhor nos encontrou. Né, Rodrigo? Onde é que nós ia parar? Mas o Senhor tem misericórdia, né, Jason? O Senhor é bom. E quando Ele nos encontra, Ele começa a nos levar a viver um estágio, alguns estágios. Mas o primeiro é de nós começar a nos santificar. É quando nós entramos pela porta, que o Senhor subirá. Mas eu elenquei aqui algumas coisas, que quando Deus entra na nossa vida, que nós a recebemos Ele como Senhor, como nosso Deus, santo, e que nós entendemos que nós, como filhos, precisamos ser santos, começa a acontecer coisas na nossa vida. E a primeira coisa que aconteceu no meu caso, foi no meu casamento. Sabe? Deus começou entrando na minha vida, começou mudando no meu casamento, mas começou a mudar nos nossos filhos. Deus começou a mexer nos meus projetos, porque o Evangelho integral, ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. Ele vai atingir, não afetar, ele vai atingir. Afetar é quando estraga. Ele vai atingir de uma forma tão poderosa que a nossa vida, o nosso casamento vai ser diferente. Os nossos filhos vão começar a viver uma vida diferente. Os nossos projetos começarão a ser projetos segundo a vontade de Deus. O nosso trabalho, nós vamos começar a ver de uma outra forma. Os nossos bens que nós temos, nós vamos começar a valorizar de uma outra forma. Nós vamos começar a enxergar melhor os bens que nós temos, a nossa família, as nossas coisas. Nós vamos começar a ter valores diferentes, porque a santidade, ela começa a impactar a nossa vida. Também vai começar a atuar nas nossas finanças, porque eu tenho muitos testemunhos aqui da nossa família, da igreja, de pessoas que chegaram aqui andar com nós e viviam a vida de qualquer maneira. E um santo não vive de qualquer maneira. Estou certo ou errado? Amém ou não amém? Amém, né? Um santo não anda de qualquer maneira. Ele tem um procedimento diferente. Ele tem um comportamento diferente. Ele tem atitudes diferentes. Sabe? E é uma das coisas que vai mexer é com as suas finanças. Ele não vai andar gastando em qualquer lugar. Ele não vai andar tirando dinheiro para cima. Ele não vai andar rasgando dinheiro. Ele não vai andar queimando dinheiro. Queimando dinheiro. Tem gente que queima dinheiro todo dia. Enroladinho. Queima.
mas o santo não queima. Aleluia! O santo, ele vive de outra maneira. O santo, ele enxerga de outra forma. Ele pensa, isso aqui eu posso usar para ser um filho mais abençoado ainda. Porque o estágio de ser santo vai mudar o nosso comportamento. Os nossos relacionamentos, eles vão ser atingidos. Sabe, queridos, quando eu estou me santificando, eu quero me santificar com os meus relacionamentos. Quando eu estou me santificando, eu quero santificar os meus projetos para que eles sejam bem-sucedidos. Quando eu estou me santificando, eu quero ver a minha família santificada. E isso é muito importante. Sabe, queridos, Israel viveu 40 anos no deserto. Andava em torno de um espaço bem pequeno, mas 40 anos eles peregrinaram ali. E eles não conseguiram a prosperar por causa da maneira que eles viviam. E Deus teve que vir e liberar uma palavra sobre Israel. E a partir daquele tempo, quando se cumpriu, Israel começou a viver uma nova etapa. Hoje, sabe quem que é Israel? Nós. Eu e você, nós somos o Israel de Deus. E nós somos chamados para conquistar a terra. Deus chamou você para você ser uma pessoa que conquista. Deus não te chamou para você ser um derrotado, uma derrotada. Não, não, não. Deus chamou você para que você seja mais do que vencedor. Amém? Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, uma das coisas que eu acho lindo é 1 Tessalonicenses 5:23, abre aí para nós. E depois vamos ver Filipenses também. Olha só, o mesmo Deus de paz, da paz, o santifica em tudo. E que o Espírito, olha só, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse estágio de santificação, ele vai levar nós a viver uma vida íntegra. E a integridade, queridos, é o que mais agrada a Deus. Quando Deus foi falar de Noé, Ele falou que Noé era um homem íntegro. Um dos primeiros adjetivos que Deus disse de Noé é que ele era íntegro. Quando Deus foi apontar Jó para o inimigo, Ele falou: olha, observou o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro. Ele é temente. Ele se desvia do mal. Esse é o papel de um santo, de um homem santificado, um homem que quer viver uma vida nova, que quer experimentar os resultados do sobrenatural. Sabe, queridos, o maior problema que a igreja tem enfrentado hoje, e é o problema da apostasia, é a falta de fome. Sabe, nós temos sido uma igreja apática, que não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de ler a Bíblia. E sabe, queridos, é a palavra que vai mostrar para onde que nós vamos ir. A palavra que vai apontar o caminho. Veja que aqui Josué disse, ele diz no versículo 9, então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor. Ele diz, e ele continuou, ele diz: é nisto que vocês saberão que o Deus vivo está no meio
de vocês. Nós só vamos ter certeza que Deus é vivo e que Deus tem promessas para nós quando nós começamos a meditar. Quando Deus chamou Josué no capítulo 1, o que ele falou para ele? Que era para ele meditar na palavra de Deus dia e noite. Que não era para ele se apartar desse livro. E Josué levou isso a sério. E interessante que capítulo 24, abre ali para mim, de Josué, versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Depois que Josué tinha feito o povo entrar na terra, depois do que aconteceu aqui do capítulo 3, nesse intervalo ele levou o povo e ele disse: agora pois, olha só, temam o Senhor. Temor não é medo, temor não é achar que Deus é um Deus malvado, é um Deus bandido. Não, temor é acreditar, não, eu preciso valorizar isso que o meu Deus está falando. Ele diz: temam o Senhor e sirvam com integridade, olha só, e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor. Mas ele diz: se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão. Sabe, queridos, eu quero nessa noite dizer a você que Deus, Ele chama nós para um propósito. E Ele espera que eu e você, que nós, tome uma decisão de ser santo. Porque esse estado de ser santo é que vai fazer eu e você viver uma vida íntegra, servir o Senhor com integridade, não ter medo de falar das coisas que Deus fez. Sabe, queridos, quando nós tomamos essa decisão de nos colocar no lugar em Deus, aonde nós vamos orar, aonde nós vamos jejuar, aonde nós vamos ler a Bíblia, isso vai começar a impactar a minha vida. Eu não vou querer mais viver aquela vida medíocre, uma vida média, uma vida sem propósito, uma vida sem finalidade, uma vida frustrada, uma vida de derrota. Não foi para isso que Deus nos chamou. Mas há um processo. E diz que Josué, no capítulo 3, versículo 1, se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel. Sabe, queridos, eu queria hoje, por que toquei nesse assunto desse chamado de nós ser santos? Eu queria fazer esse convite para nós, porque esse é o estágio que todos nós precisamos ir. O estágio da santidade é um estágio que nós precisamos trilhar, porque sem santidade nós não vamos encontrar com Deus. Diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.